esse monte, ele é único, ele é ímpar. Porque antes de Deus proferir isso, ali nesse monte, ele era um monte comum. Como é a vida de muitas pessoas sem Deus, uma vida comum. Quando Deus derramou ali, porque Deus se derramou nesse monte. Um é do lado do outro, se tiver foto aí pode colocar. É como se vocês aqui, desse lado aqui, tivesse o monte Ebal ou o monte Gerezim, e do lado de cá o outro. É um assim, só tem, olha lá, é um do lado do outro. Um é seco, o outro é verde. Um floresce, o outro não floresce. A mesma chuva que cai aqui, cai aqui. O mesmo sol que está aqui, está aqui. Mas um tem vida e o outro não tem vida. É um monte que não tem vida. É o que acontece dentro da igreja. Você vê que tem pessoas que ela não tem vida. Às vezes a pessoa que está sentada aí do seu lado, ela está cheia de vida, cheia de bênção, ela própria bênção, e você do lado dela ouvindo a mesma coisa. Então Deuteronômio 27, versículo, isso foi determinado em Deuteronômio 27, versículo 11. E Moisés deu ordem naquele dia ao povo dizendo, você vê, maldições que serão lançadas no monte Ebal. Quando houverdes passado o Jordão, estes estarão sobre o monte Gerizim, para abençoar o povo, Simeão, Levi, Judá, Isacar, José e Benjamim, 6 tribos. E estes estarão sobre o monte Ebal, para amaldiçoar Ruben, Gade, Asser, Zebulon, Dan e Naftali. Então, isso aqui determinou e foi chancelado e consumado no que Jesus fez na cruz do Calvário. Isso funciona até hoje. Então são 3 tipos de maldição. Primeira, a hereditária. Tudo que os familiares dela passou nos antepassados dela, ela passa hoje a mesma coisa. E isso vai também dela, depois dela, está no casamento dela, está no filho, está no neto. Segunda maldição é a maldição pronunciada. Alguém falou, você não vai ser feliz, você vai perder tudo. A gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala, até com os filhos. Nem de brincadeira certas coisas a gente deve pronunciar, porque toda palavra tem espírito. Aqui, o que foi feito? Foi falado. Aqui vai ser bênção, aqui vai ser maldição. Foi bênção o quê? Pronunciada e amaldiçoada. E até hoje se cumpre. Esse monte, no passado, é que foi construído o templo dos samaritanos, ali é Samaria. Por isso que Jesus, quando encontrou com a mulher samaritana, ela falou assim, os judeus falam que é para adorar lá em Jerusalém no templo, mas nós cremos que é para adorar aqui nesse monte. Aí Jesus pegou e falou o que para ela? Os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade, nem lá e nem aqui. Quem me adorar em verdade e espírito será atendido. Ali tinha um templo que os samaritanos construíram. Ele foi derrubado, mas até hoje tem lá todo mundo tem esse entendimento. Não sobe ali, não chega ali, porque ali é amaldiçoado. É como o campo de Judas. Nada lá floresce. Do lado tem casas, tem plantação, tem empresas. Do outro lado a mesma coisa. Aí tem um campo assim gigante, aberto, que foi comprado na época de Jesus, que Judas, por causa das 30 moedas, nada, lá é seco. É impressionante. Dos lados tem vida. No meio, onde é o campo, porque é uma terra maldita. Por isso chamado aquele campo, até o dia de hoje, campo de sangue. E você vê que tem gente, ou por causa de maldição hereditária, ou por causa de maldição pronunciada, a vida dela é só sangue, é só problema, é só perdas. Então se realizou o que for anunciado pelo profeta Jeremias, que diz, e tomaram 30 moedas de prata e o preço daquele que foi avaliado, o qual os filhos de Israel avaliaram. Quer dizer, mesma coisa que o profeta já tinha falado, lá no Antigo, se cumpriu quando Jesus veio à Terra, no Novo. Um está ligado ao outro. Então, tem gente que é assim, a vida dela é seca, ela não dá fruto em nada. Por quê? Porque ela está debaixo de maldição. E o que trouxe isso também? A escolha. Porque cada um faz as suas próprias escolhas. Deus coloca a bênção e a vida, a maldição e a morte. Você escolhe. Não depende de ninguém. E a terceira maldição é a maldição autoconfessada. Que você vive falando, eu não tenho condição, eu não posso, eu não consigo, não dá, eu nasci para sofrer. Você nunca pode falar essas coisas. Tem coisa que a pessoa está brincando, está rindo. É uma coisa que é insignificante. Ela está ali, ela confessa, ela autoconfessa alguma coisa de ruim para ela. Todo mundo conhece Deuteronômio
28, versículo 1. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. Versículo 2. E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor. Aí fala: bendito será na cidade, no campo, bendito o teu cesto, o teu ventre, os teus animais, as tuas vacas ao entrar e ao sair. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, abrirá o bom tesouro do céu. São 13 bênçãos, 14 bênçãos, podemos dizer assim, porque vão vir sobre você. Quando a pessoa nasce de Deus, tem um encontro com Deus, ela está no Monte Gerizim. Por quê? Porque o Monte Gerizim não é mais um monte comum. Deus ali se derramou naquele monte. E ali é um monte, Deuteronômio 28 é profético. Essas bênçãos têm que estar na nossa vida. Agora, eu separei alguns aqui, que depois você lê, do versículo 15 até o versículo 68. Eu vou falar alguns para vocês, como que é pesado, como que é algo muito sério. Versículo 15, primeiro: será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidar de cumprir todos os seus mandamentos que hoje vos ordeno, os seus estatutos que hoje ordeno, então virão sobre ti todas essas maldições e ti. Primeiro, olha só, quando a pessoa não obedece isso aqui, assim como a gente obedece, vem sobre nós. Quando nós não obedecemos, também vem. Quando a gente obedece, as bênçãos vão nos alcançar. Quando a gente não obedece, as maldições nos alcançam. Ela pode correr para um lado e para o outro, ela pode trabalhar, ela pode estudar, ela pode mudar de estado, de cidade, de bairro, acabar com o casamento, casar de novo. Não vai dar certo até que ela se renda a isso aqui. Maldito serás tu na cidade e maldito serás no campo. Quer dizer, não tem jeito, não adianta, não tem. Se ficar, o bicho pega, se correr, o bicho come. Olha o versículo 23. Os teus céus que estão sobre a tua cabeça serão de bronze, e a terra que está debaixo de ti, do teu pé, será de ferro. Quer dizer, o céu está fechado sobre a pessoa. Deus dotou a pessoa de talento, ela tem tudo para ser feliz. A gente fala assim: meu Deus, como que você é tão capacitado e você não consegue nada na sua vida? Por causa disso aqui, o céu está fechado, e a terra não é de terra, é ferro. Não tem como, porque é bíblico. A Bíblia vai se cumprir. A Bíblia não é algo novo ou antigo, é eterno. Passará os céus e a terra, mas a minha palavra não. Agora, quando você tem a bênção e você é abençoado, é o que está escrito em Isaías 62: sobre ti vai sair a luz, porque eis que trevas cobriram a terra e a escuridão aos povos, mas sobre ti, sobre você, sobre nós, o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. Quer dizer, por isso que você vê um monte de um lado florescendo e o outro seco. Você vê tudo florescendo e um campo que não dá fruto. Porque é a bênção na pessoa. Não é o produto, não é a marca, é a bênção. Por isso que Deus falou para Abraão: se tu a própria bênção. O que eu tenho que fazer para que isso se cumpra? Nós temos que cumprir a palavra. Olha o versículo 25. O Senhor te fará cair diante dos teus inimigos. Por um caminho sairás contra eles, e por 7 caminhos fugirá diante deles. E será espalhado por todos os reinos da terra. Quer dizer, você vê que tem gente que todo mundo é contra ela. Toda hora alguém se levanta contra ela para prejudicar ela. E ela não tem proteção. As pessoas ela não acha graça diante do ser humano. Versículo 38. Lançarás muita semente ao campo, porém colherás pouco, porque o gafanhoto consumirá. Quer dizer, tem gente que planta, mas ela não colhe. Luta e não sai do lugar. Mas aí, quando a pessoa obedece, tudo isso aqui é cancelado. São 54 maldições. Depois você lê e medita. Quando a pessoa se converte, está debaixo da bênção. Zacarias 8,13, olha o que diz: e há de suceder, ó casa de Judá e casa de Israel, que assim como fostes uma maldição entre os gentios, assim vos salvarei, e sereis o quê? Uma bênção. Não temais, esforcem-se as vossas mãos. É isso aí que a gente precisa. Então, ninguém aqui tem que ficar com medo de maldição. Deus transforma a maldição em bênção. Neemias 13, versículo 2. E porquanto não tinha saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água, antes contra eles assalariaram Balaão para os amaldiçoar. Porém o nosso Deus converteu a maldição. E outra coisa, olha só para você ver como que é forte. Podem fazer o que quiser,
Podem planejar o que quiser, podem desejar o mal que quiser contra você. Não pega, não tem jeito. Se você se tornou a própria bênção, não há maldição. Números 23, 23. Não adianta, eles vão tentar fazer de tudo contra você. O feitiço vai virar contra o feiticeiro, não tem jeito. Por isso, você não tem que ter raiva, não tem que ter mágoa, não tem que ter ódio, não tem que querer vingar ninguém, não pode. Por isso que você não tem que ficar prejudicando a vida de ninguém. Pois contra Jacó, ou contra Israel, contra nós, não vale encantamento nem adivinhação contra Israel. Neste tempo se dirá de Jacó e de Israel: que coisas Deus tem? Pode fazer o que for. Não tem mais maldição hereditária. Você não vai herdar as coisas que o seu pai, bisavô, tataravô. Por quê? Você agora tem a bênção abraâmica. Você herdou o que Jesus fez na cruz. Você está livre da maldição. Não há feitiçaria que tenha poder contra Jacó, nem magia alguma contra Israel. Quando você é a própria bênção, não tem jeito. Você vai ser bendito ao sair, ao entrar. Você vai ser cabeça e não cauda. Você vai estar por cima e não por debaixo. Onde você colocar as mãos vai prosperar. Se vir doença, porque todos nós podemos ficar doentes, porque somos humanos, mas a doença não é para te matar. Aquela doença vem e depois ela vai embora, você fica curado, porque você é a própria bênção. E outra coisa, o que é o significado de poder, de abençoar? É isso aí, ó. Significado de abençoar: conceder poderes a alguém para prosperar. Você vai receber poder para prosperar, para ter longevidade de vida longa, mas não uma vida longa com maldição. Se Deus quiser levar a gente morrer com Jesus, graças a Deus. O viver é Cristo, o morrer é lucro, mas você vai viver bem. Fecundidade, você vai ser fecundo, próspero, você é a própria bênção. Obter sucesso, dar fruto, você dá muito fruto, você ganha alma, todo mundo vê Jesus em você. Aqui, você pisou naquele lugar, aquele lugar é maldito. Você pisou lá, aquele lugar fica o quê? A própria bênção. A própria bênção. Todo mundo plantou ali e não prosperou. Você chegou, plantou, você prospera. Aí as pessoas falam, mas as pessoas não conseguem entender. Meu Deus, tudo que ele fala dá errado, dá certo. A gente tenta prejudicar ele, mas dá. Para ele dá certo, para a gente dá errado. As pessoas ficam loucas. Elas ficam sem entender. Meu Deus, como que ele é assim? E multiplicar. Tudo que coloca na mão dele, multiplica, prospera. É inacreditável. Casamento está prosperando, família abençoada, os filhos abençoados. Aquele empresário, tudo que ele faz prospera, ele não tem nem formação. Aquele fulano tem um talento, o outro não tem talento nenhum. Mas por que dá certo para esse? Porque tem talento não dá certo. Por causa da bênção. Não tem feitiço contra nós, não tem praga contra nós, não tem maldição contra nós, nós somos a própria bênção. O que eu estou fazendo aqui? Eu lendo esses versículos aqui, eu quero que você entenda o perigo que é a pessoa não obedecer isso aqui. A janela do céu se fecha. O perigo que você corre de não ser fiel a Deus na sua conduta. O código de conduta seu tem que ser a palavra. O código de conduta nossa, o código de honra nossa, isso aqui é a palavra de Deus. Nós temos que obedecer isso aqui, só isso, para a gente ser a própria bênção e sermos cheios do Espírito Santo. Jesus reflete em você, Jesus está em você. Quem vê você vê Deus, porque você é a própria bênção. E você também transfere isso para outros. Se Deus falou com você através desta mensagem, compartilhe. Inscreva-se em nosso canal e não esqueça de ativar o sino para ser notificado das próximas postagens.